Hoje nós temos um missionário aqui, os parentes têm que ficar calados. Como é que chama o nosso missionário que está aqui hoje? Está aqui hoje, da nossa igreja. Hã? Pastor Adalberto. Fica em pé, pastor. Vem cá fazer uma oração. Vamos orar para Santana da Vargem. Pastor Adalberto é pai do pastor Enoque, está com a sua esposa aí, e ele veio prestigiar a conferência da nossa igreja. E eu quero que ele ore agora, por cada um aqui, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o objetivo da oração, pastor. Cada um ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, para cada um aqui ser realmente um missionário em nome de Jesus. Agradecemos, teu Pai, pelo privilégio desta hora, por poder ter a alegria, Deus, de estar novamente com esta igreja, mais uma vez, comemorando o seu aniversário e comemorando de uma maneira que realmente te honra, que te glorifica, que é pensando na obra missionária e promovendo a mesma. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja usando ricamente o pastor Marcelo, que foi o convidado para esta ocasião. Ó Deus, que ele seja grandemente usado nesta noite e amanhã também, assim como tem sido usado no seu campo de trabalho. E queremos pedir, ó Deus, que cada um de nós possamos estar com aquela atitude de ouvir para aprender, de ouvir para colocar em prática aquilo que formos entendendo ser a tua vontade para as nossas vidas, para que a tua obra possa continuar avançando e realmente nós possamos ser uma igreja que vive para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos e você vai orar pelos missionários da sua igreja agora. Você vai orar agora pedindo ao Senhor que esteja abençoando, e aquilo que sentir no seu coração, você vai orar pelo missionário. Eu vou falar, dá um tempinho, você vai ser uma oração objetiva pelo pastor Cláudio e Yasmin no Iraque. Pelo pastor Adalberto Brasil, que está aqui conosco, e toda a sua família, em nome de Jesus. Que haja um avivamento em Santana da Vargem. Pelo Damasceno Júnior e família na França. Que as portas daquelas pessoas que ele tem visitado possam concretizar em salvação. Pelo pastor Fernando Vitorino e família na Itália. Pelo pastor Leonardo, pastor Gabriel, pastor Danilo em Cuba. Em três frentes, Las Tunas, Havana e Manati. Pastor Fernando e Milagros no Peru. Ore pelo pastor Fernando e Milagros no Peru. Ore pelo Haiti, projeto missionário infantil, reconstrução do Haiti. Ore por uma quebra de maldição no Sudão, lembrando do casal missionário que está aqui no Brasil, o pastor Luiz Henrique e a Mariane e o Nenezinho. Ore pelo Josué, Kelly e a sua filhinha que nasceu, Emanuele, no Níger. Pelo Miguel e o Hélida, no Oriente Médio e em Marrocos e na Tunísia. Davi e Heloína na Austrália.
Roseli, entre os índios guaranis. Vamos orar. Pastor Luiz Gonzaga, no Pará. Pastor Renê, em Ervalha, Minas Gerais. Irmão José e irmã Maria, aqui em Contagem. Pelo Missões Portas Abertas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque queremos fazer mais, ó Pai. O campo é o mundo, e o mundo precisa de obreiros, como o versículo na entrada da igreja. A seara é grande, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Desperta a tua igreja. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. E aviva a nossa igreja na obra missionária. Que essa igreja possa ser luz para as nações, começando em Contagem, até os confins da terra. Obrigado, Jesus, por essa noite. Espírito Santo, fala ao nosso coração, quebra o nosso coração. No nome de Jesus, meu Deus. Amém. Olhe para uma bandeira. Você tem Chile, você tem Japão, você tem Argentina, você tem Uruguai, você tem Marrocos, você tem Iraque, você tem Líbano, tem França, tem Holanda. Ore agora por uma dessas nações. Peça a Deus para abençoar uma nação dessa. Que o Espírito de Deus possa levantar missionários. Coloque-se à disposição de ir para os campos missionários. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Não sei como, mas eis-me aqui, Senhor. Aviva a minha vida. Eu não estou no culto da IBGEM, da minha igreja, para brincar. Eu estou aqui agora para clamar, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abençoa essas nações, ó Pai. Aviva a tua obra no meio dos anos, nestas nações, ó Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados. Eu quero chamar o pastor Ângelo para vir orar por missões agora por essas nações. Especificamente, pastor, o senhor foi missionário 13 anos no campo. Eu quero que o senhor peça agora pelas nações, que haja um avivamento nas igrejas nessas nações, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da tua gloriosa presença, suplicando, ó Deus, a paz, o livramento, suplicando, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, guardar, proteger todos os missionários espalhados pelas nações. Ó Pai, visita agora o Josafá, que está lá na Índia, com a sua esposa, com as suas 3 filhas, trabalhando para glorificar o Teu nome ali, ó Pai. Ó Deus, envia recursos financeiros, levanta homens e mulheres mantenedores desta grande obra, ó Pai. Ó Deus, levanta missionários aqui neste meio deste povo aqui também, ó Pai. Senhor, nós clamamos agora também pelos missionários batistas mineiros, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todos eles, abençoando de uma forma especial, que sejam salvas vidas em cada cidade, ó Deus, que as 356 cidades que ainda faltam possam ser alcançadas para a Tua glória, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos pelo nosso Brasil, que está necessitando, ó Pai, de um avivamento, de uma transformação de mente, de atitude, ó Pai, dos crentes brasileiros. Ó Deus, em nome de Jesus, muda essa realidade, ó Pai. Que haja um coração que ama missões, um coração que ama os perdidos, que ama os desvalidos e que, ó Deus, possa abraçá-los, cada um deles, em nome de Jesus.
Pai, toma nas tuas mãos, ó Pai, os pastores do Brasil, de todos os países, guardando, amparando as suas famílias, em o nome de Jesus. E agora, ó Pai, lembrando do Eduardo Carvalho ali naquele hospital, visita ele lá agora, ó Deus, que está necessitando de um milagre na sua vida. Abençoa, Senhor, a sua irmã, toma nas tuas mãos aquela vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ainda em oração, feche seus olhos. Nós estamos orando por missões. Nós estamos clamando por missões. Eu quero chamar o pastor Enoque para fazer oração pelas missões urbanas. O pastor Marcelo vai estar falando. Enfim, missões nas cidades. Tantos missionários desconhecidos. Tanta gente visitando os lugares mais desprezados da nossa sociedade, levando o evangelho. Meninos de rua, travestis, drogados. E eu quero que o pastor lembre especificamente da Cristolândia. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela sua misericórdia, porque Cristo, ó Pai, morreu naquela cruz em meu favor, ó Pai, e em favor, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai, em favor de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que sofrem pela falta do teu amor, ó Pai, pela falta do amor, ó Pai, que damos muitas vezes a outras pessoas, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, ó Pai, nesse momento como tua igreja, ó Pai, a levar o teu amor, a tua mensagem, o teu carinho, o teu consolo, ó Pai, aquelas pessoas que sofrem, ó Pai, aqueles que são desprezados muitas vezes por nós, ó Pai, que são marginalizados, esquecidos, ó Pai, esses meninos que estão na rua, ó Pai, essas famílias, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, sem perspectiva de vida, ó Pai, porque o vício tomou conta, a doença tomou, ó Pai, alguma coisa, ó Pai, o afastou do convívio, ó Pai, da sua família, da sociedade, liberta, ó Pai, traz a consciência, ó Pai, de novo, ó Pai, a vida de cada um deles, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, ó Pai, e nos faça cada vez mais, ó Pai, parecidos contigo, ó Pai, cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus, ó Pai, a ponto de amarmos, ó Pai, de nos entregarmos, ó Pai, para que haja salvação, ó Pai, no meio dessa fatia da sociedade, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, não somente a nós, ó Pai, como igreja, ó Pai, mas a nossa convenção, ó Pai, os nossos missionários, ó Pai, as pessoas envolvidas, ó Pai, no projeto como a Cristolândia, ó Pai, que tem alcançado, ó Pai, pessoas, ó Pai, em vários locais, ó Pai, em vários locais do nosso país, ó Pai, tirado pessoas, ó Pai, da garra de Satanás, ó Pai, do vício do crack, do álcool, de outras drogas, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor conceda, ó Pai, a nós entendimento, misericórdia, ó Pai, força, ó Pai, disponibilidade, ó Pai, recursos financeiros, ó Pai, para manter, ó Pai, esses homens e mulheres, ó Pai, que têm se entregado, ó Pai, em favor, ó Pai, dessas pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade, mas que para o Senhor, ó Pai, são mais preciosos que o mundo inteiro, ó Pai. Nos faça, ó Pai, amar cada uma dessas pessoas, ó Pai. Nos faça enxergar, ó Pai, além daquilo que os nossos olhos veem, ó Pai. E nos dê entendimento, ó Pai, acerca, ó Pai, da Tua palavra e do Teu amor, ó Pai, vivido através da Tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Queria pedir que, enquanto os irmãos que vão ministrar o louvor estão vindo aqui à frente, você que está nos visitando, pastor Ângelo, fique em pé com sua família. Quem mais está nos visitando, fique em pé, o pastor Marcelo aqui na frente. Quem mais está nos visitando, fique em pé no seu lugar. Você que não é da nossa igreja, permaneça em pé um minutinho que nós vamos saudar você com a graça e a paz. Tem um Senhor lá atrás, seja bem-vindo. Isso, vamos abraçar uns aos outros com a graça e a paz. Que dê os nossos adolescentes e jovens cumprimentar lá os filhos do pastor. Gabi, cumprimenta aí. Perla, os filhos do pastor aí, vamos saudá-los aí, com a graça e a paz. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé e vamos louvá-lo, engrandecê-lo, dizendo: o Pai iluminou os nossos corações, para sermos missionários entre as nações. Aleluia! Louve! Iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, unidos com seu amor.
oração. Olhe para o seu irmão. Posso ver Jesus em você e no mundo nosso. Olhe para ele, abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Olhe para o irmão agora. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Glória a Deus. Que a glória do Senhor seja sobre todas as nações. Louvemos ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Os que navegam nos mares, os que moram nas ilhas, habitando a cidade, ergam a voz e cantem. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Cantai-lhe um novo canto. Os seus louvores aos confins da terra. Que cada povo se diga, declare, até que todos ouçam. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Glória, glória ao Senhor. Te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Diga comigo, Cristo é a única esperança. Vamos juntos? Cristo é a única esperança. Aleluia.
Declare isso pela fé. Deus está te chamando. Por salvação. Há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz pra revelar que és em nossa geração. Somos a voz pra anunciar. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O coral vai cantar um hino agora, que nós vamos aprender. Você pode se assentar. Nós vamos ouvir o coral e depois nós, com o coral, vamos colocar em pé depois, vamos cantar trazendo a nossa oferta missionária. E quem veio trazer o seu dízimo, você que é membro da igreja, vai ter a mesma oportunidade.
fazer uma disposição diferente. Vocês ficam lá embaixo. Vocês fiquem aqui atrás delas. E vocês aí para frente e nós vamos ficar em pé. E eu vou pedir o pastor me ajudar aqui a colocar a salva lá no meio. Depois a gente volta para o lugar. Franciel, depois você põe isso ali de volta. Agora, dona Bradiela, entra lá todo mundo. Então vamos louvar a Deus com o coral e vamos trazer as nossas ofertas missionárias e os membros da igreja e seus dízimos também. Você é um missionário, amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, o coral pode voltar aqui para trás para a sua posição original. Muito obrigado. Eu vou pedir que nesse momento você feche os seus olhos e tenha um momento de meditação com Deus, em oração. Enquanto nós vamos ouvir uma música especial do coral, seja um tempo de meditação no seu coração, diante do Senhor. Jesus Cristo.
Quero chamar o Xandal aqui à frente, o pastor Xandal, ficar comigo aqui, sentadinho aqui do meu lado. Pastor Xandal foi professor no Colégio Batista. Você voltou para lá? Hoje ele é pastor, já é pastor há alguns anos, lá em Pouso Alegre, e agora ele é pastor de crianças na Igreja Batista do Planalto. Então nós vamos convidar aquelas pessoas especiais da nossa igreja para vir sentar com o pastor Wesley e o pastor Xandal agora. Criançada, nós vamos começar a nossa conferência missionária infantil. Ó. Vocês vão decidir que horas? Ó, já vieram. Irmãos, estou com uma ideia. Ué, você não veio, vem? Tem mais criança aí? Estou com uma ideia, vocês orem por mim. Vai custar uns 600 contos a minha ideia. 600 reais está custando a minha ideia. Quem tiver no coração para me ajudar com a minha ideia, com essas crianças, vai ser joia demais. Vai orando aí, vai chegar o tempo. Irmãos, nossa conferência missionária, hoje com o pastor Xandal, amanhã com a Priscila, também que é da igreja dele, do ministério dele. Ela é boa? Boa? É? Então vai ministrar para as crianças. Então tem que trazer os coleguinhas amanhã, viu, João? Trazer os colegas amanhã, tá? Para vir ver a Priscila. Vamos orar. Vamos orar. Estenda sua mão aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós abençoamos essas crianças na autoridade do nome de Jesus. Pastor Xandal e todos que estão ali com ele, que possam ser usados pelo Senhor para abençoar essas crianças, que elas já tenham visão missionária desde pequena, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês podem ir com o pastor Xandal. Aqui, ó. Irmãos, o pessoal vai colocar uma câmera aqui na frente. Eu vou pedir que ninguém passe por aqui para filmar a mensagem. Vem cá, pastor. Pastor Marcelo, há muitos anos, 94? 93. Em 93, ele veio junto com o pastor Nassif, na nossa conferência lá na primeira igreja. Até então, ele é um dos missionários fundadores da Missão Sena, que depois ele assumiu a Missão Sena, mas trabalhou lá 16 anos na Missão Sena. Hoje ele está com a Missão Remos, ligada a uma ONG, junto com a Primeira Igreja Batista de Santo André, e trabalhando com missões urbanas. Esse ano nós mudamos um pouquinho o foco das mensagens, mas não o foco da visão missionária, porque ela tem que ser integral e global. Então o pastor vai estar trazendo uma experiência profunda de o que é ser missionário, né? Esse despertamento missionário. E eu não falei nada, falei, olha, a ideia é essa, você prega o que Deus mandar no seu coração. Ele é casado com a Denise, tem 2 filhos solteiros, um é o Bruno, que é chamada missionária, está lá perto de Belém do Pará, estudando a Palavra da Vida, vai para o campo missionário mesmo, está dedicando a sua vida para o ministério pastoral, para a obra missionária. E a Priscila, que já está quase no Thalita, que está quase no final do curso de psicologia. Os 2 solteiros, né? Mas tem que te encarar primeiro, né? O pastor é casado com a Denise e tem esse ministério maravilhoso. Trabalhou na boca mais podre de São Paulo durante 16 anos e agora ele cuida de famílias. E tem cada experiência. Na hora que vocês quiserem bater um papo com ele depois, não hoje, mas amanhã que vai ter mais tempo, né? Na escola dominical, ele vai contar as experiências do campo. Cada uma, meus irmãos, vocês têm que vir amanhã, 5h30 da tarde. Vai ser a sala única aqui dentro do templo. Não perca, porque ele vai contar experiências maravilhosas que Cristo faz com pessoas que nós não damos crédito nenhum que possa acontecer alguma mudança.
O Caquim, lembra dele? Lembra, Caquim? Nós jogamos bola juntos, né, lá na conferência. Estenda sua mão aqui à frente. Vamos orar pelo pastor Marcelo. Pai, abençoe o pastor Marcelo. Dê a palavra de autoridade do Espírito Santo agora. E o nosso coração esteja disponível a ouvir a tua voz. Quebra o nosso orgulho, ó Pai, em nome de Jesus, para que a palavra venha fazer toda a diferença na nossa vida. Queremos aprender e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Amém. Joia. Deixa eu só tirar esse papel aqui. Ixi, caiu tudo aqui. Graça e paz, queridas. É um privilégio estar aqui. Aliás, é um privilégio o Wesley ter me chamado, né, conhecer essa igreja linda, maravilhosa. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Eu tinha cabelo naquela época, tinha uns 40 quilos a menos. E, aliás, vocês vão ver uma foto aqui e ver um milagre poderoso de Deus. Pode pôr a foto da família. Olha só, Deus não é maravilhoso, não é milagroso? Como pode ter uma família bonita dessa? Né? Completei 25 anos de casado, dia 9 de dezembro. 25 anos casado com a mulher mais linda do mundo. E Deus deu essas preciosidades a Thalita, o Bruno, homem e mulher de Deus que estão se colocando à disposição do Senhor. Então, a gente está caminhando aí há 22 anos de ministério. Segunda-feira agora fez 22 anos de ministério, né, caminhando de tempo integral na obra. Deus nos chamou em 92, em 93 nós fomos para o campo. Ficamos de 93 a comecinho de 2009, trabalhando na região da Boca do Lixo, hoje chamada Cracolândia, mas antigamente era chamada Boca do Lixo, ali é a região velha de São Paulo. E ali nós trabalhamos com resgate, restauração e reintegração de pessoas que estão à margem da sociedade. Então, eu trouxe até um slidezinho para poder mostrar um pouquinho. O slide mostra um pouco do nosso trabalho, lógico que não todo, ao longo dos 16 anos, mas mostra uma parte dele. Lá nós trabalhamos com resgate, com evangelismo na rua, evangelismo nos prostíbulos, evangelismo na cadeia, nos mocós, onde os travestis se montam para ir para a noite. Então, fizemos vários tipos de evangelismo, de resgate ali na Boca do Lixo, com crianças, adolescentes, e drogados, e alcoólatras. E aí a gente encaminhava essas pessoas para um centro de recuperação em Juquitiba, que a Missão Sena ainda tem, né? Eu não estou mais na Missão Sena, mas os nossos amigos estão lá. A missão tem esse centro de recuperação. O pessoal passava 9 meses a 1 ano nesse centro de recuperação. Só que a gente percebia que antes a gente só evangelizava e a gente não via muitos frutos crescerem. Depois a gente ganhou uma fazenda de 34 alqueires e começamos a levar essas pessoas evangelizadas para a casa de recuperação. Vimos um pouco mais de fruto, mas ainda faltava algo. Até que Deus nos deu uma visão, nós fomos para a Alemanha conhecer um trabalho de reintegração. É um ministério que chama Casa Família. E lá a gente pôde se deparar com um ministério, basicamente assim, eram pessoas oriundas do vício, da marginalidade, da criminalidade, que iam morar com famílias cristãs. Você imagina, você abrir a tua casa e receber um ex-detento, um ex-traficante, um ex-assassino, um ex-travesti, uma ex-prostituta, e esse pessoal estava fazendo esse trabalho na Alemanha. A gente viu esse modelo, trouxe para São Paulo e adaptou. E aí, no ano de 2001, nós abrimos a nossa casa. Eu saí do meu apartamento, aluguei uma casa grande, fui com a Denise, a Thalita tinha 6 anos, o Bruno tinha 4 anos, e nós fomos morar nessa casa. E, aos poucos, fomos recebendo pessoas oriundas da casa de recuperação, pessoas que a gente evangelizava na Boca do Lixo, foram para a casa de recuperação e agora não tinha para onde ir, porque esse meio, você percebe que é um meio vicioso. A pessoa sai de uma família desestruturada, vai para a rua, vive na rua, aí ela é resgatada por muitos trabalhos bons que tem de evangelismo, nesses locais de criminalidade, de prostituição, de drogas. Porém, essas pessoas vão para a casa de recuperação, passam um período lá, se convertem, mas aí voltam para a sua família de origem, uma família que ainda está desestruturada. E eu falo que, infelizmente, não tem casa de recuperação para família de dependente. Deveria ter, porque a família também precisa de tratamento, a família também precisa de cura. Então, o que acontecia era um ciclo vicioso, né? Teve um caso lá que eu posso citar, de uma moça que saiu da prostituição, foi para a casa de recuperação, voltou para a família de origem, e aí a mãe viu que ela não arrumava emprego, porque ela só tinha vivido daquela forma,
e a mãe chegou e falou assim, olha, se você não arrumar um emprego e não trouxer dinheiro para casa, você pode voltar para o paredão. E aí a gente começou a despertar que o problema não era só no dependente, só na pessoa ali que a gente estava assistindo, mas era em toda a família. E aí nós montamos essa casa de recuperação, para tentar substituir uma família substituta para essas pessoas pós casa de recuperação, ter uma luz no fim do túnel, porque a pessoa, quando estava chegando o tempo dela de acabar o tratamento, ela ficava desesperada, porque sabia que ia voltar para o seu lar, para a sua família, e não ia encontrar ajuda. E muitos também tinham as famílias longe, em outros estados. Aí que a gente montou essa Casa Família. Então, o slide que vai mostrar é basicamente isso. Nós éramos famílias substitutas dessas pessoas que saíram da rua, foram para o centro de recuperação, e a gente caminhou com essas pessoas em médio e longo prazo. Eu morei nessa casa há 8 anos, teve pessoas ali que viveu 8 anos comigo, inclusive o líder que eu passei a liderança dessa casa é um ex-morador de rua, hoje é um pastor, é um missionário. Ele viveu 8 anos comigo e depois eu passei a casa para ele. Hoje a casa continua com outras pessoas, né? Então, pode passar o slide aí.
Amém. Essa casa, como eu falei, é uma casa de reintegração, né? Homens e mulheres oriundas da rua. Então você viu uma série de coisas. Por quê? Porque a gente tentou representar uma família, tentou vivenciar uma família. Uma família tem muita comida, como você percebeu, e aí justifica o tamanho do pastor aqui, né? Você viu que eu estou sempre ali na cozinha. Casamentos, aquele casamento foi feito no quintal da Casa Família. Aquele casamento foi feito de um rapaz que morou 8 anos comigo. Ele era morador de rua, ele veio do Nordeste, querendo acabar com a vida dele e de outras pessoas, por questões difíceis que ele viveu. Virou um morador de rua na boca do lixo em São Paulo. Ele veio contrair o HIV e foi lá na missão, a gente conheceu ele foi resgatado, foi levado para o centro de recuperação e morou comigo 8 anos. Deus curou ele do HIV, ele é um homem casado, tem 2 filhos, ele foi curado totalmente. Ele caminhou com a gente 8 anos, ele se tornou um missionário, um pastor, hoje é líder de um ministério infantil de futebol, ele tem um ministério muito bonito. Quando eu saí da Casa Família, eu deixei a casa na mão dele, né? Ele que assumiu a liderança, então o casamento é dele, né? Mas muitos outros ali, tem pastores, tem missionários, tem uma missionária que hoje está na Casa Família, está no centro de recuperação. Então, pessoas que estavam na rua, que a sociedade não dava nada, a igreja também não acreditava, mas Deus resgatou cada um deles e tem resgatado ao longo dos tempos. Então, eu me sinto privilegiado. Eu tenho 22 anos de ministério, mas sem sombra de dúvida, esses 8 anos foram os melhores 8 anos da minha vida no ministério, né? Como eu aprendi a conviver com esse povo, não era só festa, não era só pizza, mas tinha os conflitos, tinha os problemas, as dificuldades. Você imagina uma casa com 25 pessoas, né? Já é difícil viver marido, mulher e filho de sangue, já é um grande milagre, né? O casamento. Imagina você conviver com pessoas oriundas de vários lugares, com históricos diferentes, vida diferente, por debaixo do mesmo teto, né? Então tem muitas experiências, amanhã eu posso contar algumas, né? Algumas brigas, alguns conflitos, mas Deus nos deu graça e esse ministério continua até hoje. Você viu que nós tivemos uma mudança lá, que a gente mudou de casa porque a casa era alugada, mas hoje a missão comprou uma casa, eles têm uma casa própria, uma casa bonita, e eles estão lá, acho que com mais de 20 pessoas, e esse ministério continua também. Agora tem um videozinho da missão que agora eu estou atualmente. Aí eu trabalho mais, é um videozinho menor, eu trabalho mais agora com a ajuda às famílias e encaminhamento dos dependentes para casas parceiras, e procuro ajudar a família, coisa que lá atrás eu não fazia, né, que não tinha tempo, não tinha pessoas, mas agora eu procuro ajudar as famílias nesse processo. As nações, se não conseguimos ouvir os nossos, andamos nas ruas e achamos normal, acostumados a ver tanto mal.
está tudo invertido. Primeiro as demais coisas, depois o reino, sua justiça. Em nossa mente está tudo invertido. Primeiro as demais coisas, depois o reino, tua justiça. Derrama em nós o teu amor, Jesus. Amém? Então é só para você situar um pouquinho do ministério, da nossa caminhada. Abra sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos refletir. Pastor, quanto tempo tem? Atos dos Apóstolos, um livro que relata a história e os eventos da igreja, a ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo da época. A ação do Espírito Santo é um tema contínuo, o Espírito Santo, nos 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo se manifestando através da igreja, do início da igreja primitiva. Amém? Pois aí, Atos 2, a partir do verso 1. Vamos ler? Vamos ver o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida da primeira igreja ali. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombaram deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Papai querido, nós queremos declarar a nossa total dependência do Senhor aqui nesse momento. É sempre bom, Deus, nesse momento, quando a tua igreja está reunida, nós temos uma expectativa tremenda que o Senhor fale conosco. E hoje não é diferente. É aniversário da igreja, é conferência missionária,
apesar de nós, apesar de mim, Deus, fala ao nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, toma essa reunião, dirige essa reunião, toma o controle dessa reunião. O Senhor é Deus das nossas vidas, o Senhor é dono da igreja. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Por isso, Deus, estamos sedentos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, fala aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aqui você percebe no texto que é um cenário de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica lá, que reunia uma série de 3 festas, né? O passar, tinha 3 festas num momento lá do judaísmo. E o pessoal ali em Jerusalém estava reunido para essas festas. Só que a igreja de Cristo, o início da igreja de Cristo, ou seja, os 11 apóstolos, mais a família de Jesus, a própria mãe de Jesus, os irmãos de Jesus de sangue, né, e alguns outros discípulos estavam reunidos numa casa. O texto fala, estavam reunidos numa casa. E aí eles estavam orando, estavam com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, né, e eles estavam com medo, porque o povo ali estava atrás também dos discípulos de Jesus. Então eles estavam ali, né, quietos, temerosos, mas eles estavam em oração, eles estavam em intercessão. Eu imagino que ali estava uma vigília poderosa, né? E a Bíblia fala que não eram poucas pessoas, tinham 120 pessoas reunidas naquela casa. Não sei se no pátio da casa, num espaço maior, mas era uma casa, e 120 pessoas estavam reunidas, né? Os seguidores de Cristo. E algo diferente aconteceu. Eu gosto quando a Bíblia fala de repente. Quando a Bíblia tem o de repente, é porque algo sobrenatural vai acontecer. Então, espera que o de repente na tua vida pode ser hoje. Amém? Então, de repente, algo acontece. Algo acontece. Eles estavam orando, estavam jejuando, estavam com medos da perseguição, mas algo acontece. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não era um vento, mas como de um som de um vento impetuoso. E enche toda a casa. Né? É gostoso a gente viajar nos pensamentos e imaginar as coisas. Não é pecado, você fica imaginando. E aí você fica imaginando o que aconteceu naquela reunião, o que aconteceu naquela vigília, o que aconteceu com aqueles cristãos que estavam iniciando a igreja. Veio como um vento naquela casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, mas eram línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Aí continua no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Dá para você imaginar que antes desse acontecimento de Pentecostes, e predito pelo Senhor Jesus, que ele iria ao Pai, mas enviaria o Espírito Santo como Consolador, o Espírito Santo de Deus só aparecia na época do Velho Testamento em alguns momentos, em algumas circunstâncias, e tinha todo um processo e um preparo para que isso acontecesse. Lembra da sarça lá no deserto? Espinheira que pegou fogo, e ali foi a manifestação da presença de Deus, mas aqui não. O Espírito Santo veio como promessa dos profetas e como promessa do próprio Senhor Jesus. E o Espírito Santo encheu aquela casa. E começaram a falar em outras línguas. Estavam reunidas ali, interessante, em Jerusalém, várias nações da época do mundo. Precisamente 14 nações. Se você contar ali, tem no mínimo 14 nações representadas ali em Israel, ali em Jerusalém. E eles estavam reunidos. E aí acontece algo sobrenatural. Acontece que as grandezas de Deus começam a ser ditas. Aquele povo começou a falar em línguas. Creio eu que foi o primeiro momento da igreja ter essa experiência em falar em línguas. E a impressão que dá aqui é que eles começaram a pregar e falar nos outros idiomas, mas não. Eles começaram a falar das grandezas de Deus. Porque quando a pessoa fala em língua, ela fala para Deus, ela não fala para a pessoa, ela fala para Deus, para adoração e glorificação de Deus. E eles começaram a entender, 14 nações, 14 etnias, 14 línguas, começaram a entender as manifestações da graça de Deus nas suas próprias línguas. Olha que coisa tremenda. Você imagina o milagre que aconteceu ali nos ouvidos dos ouvintes. Foi um milagre ali da manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo que encheu a casa, mas houve um outro milagre nos ouvidos daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas de 14 nações falaram, a gente está ouvindo, vocês leram o texto aqui comigo? A gente está ouvindo as maravilhas de Deus nas nossas próprias línguas. E não são todos galileus. Então, Deus veio com poder e graça sobre aquela igreja. E aquela igreja caminha todo o livro de Atos. E o livro de Atos realmente não acaba,
porque o livro de Atos está sendo escrito até hoje, por mim, por você, pela igreja de Cristo. Amém? Então é algo sobrenatural que aconteceu no início da igreja primitiva, que nós precisamos pegar algumas lições disso. Então vamos pensar aqui na presença e ação do Espírito Santo na igreja em Atos, mas também na igreja de hoje, nos nossos dias. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que a presença do Espírito Santo na igreja leva as pessoas para as ruas. Eles estavam ali, reunidos na casa, 120 pessoas, com medo, orando, jejuando, buscando a direção de Deus, esperando a promessa do Espírito Santo que Jesus falou, mas eles estavam fechados nas casas. Mas quando veio o Espírito Santo, o que diz ali em Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para ser testemunhas de todas as nações, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Atos 1:8 reúne uma promessa e um mandamento. Ide, pregai o evangelho em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins. Mas tem uma promessa, vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. E isso que aconteceu. Essa igreja lá primitiva, essa primeira igreja, foi cheia do poder do Espírito Santo. E as paredes ali não foram suficientes para segurar eles. Aí eles foram para fora. E depois ali em Atos, você vai lendo, você vê que de 120 a igreja passou para 3.000 pessoas. E depois para 5.000 pessoas, diante da pregação de Pedro. E a ação do Espírito Santo naquela igreja. Então eles estavam fechados e foram para fora. Então aqui se cumpre duas promessas. Eles foram cheios do Espírito e foram às nações. Porém, não há avivamento de portas fechadas. A igreja entende que foi chamada para falar das maravilhas de Deus. E nós hoje como igreja, é bom esse louvor, é bom o coral, é gostoso essa festa das nações, é gostoso a gente completar 17 anos de igreja, isso é tudo bênção, é comunhão, é muito gostoso. Porém, nós somos cheios do Espírito Santo e hoje a gente não precisa mais daquela manifestação, porque o Espírito Santo veio ali em Pentecostes e ele está no nosso meio até os dias de hoje. E é promessa de Deus que o Espírito Santo vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está indo pregar o Evangelho, não é porque o Espírito Santo não está aí, não. Ele já está conosco. Ele está presente nessa reunião. Você crê? Você crê que o Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio? Então, basta agora a gente ir, a gente precisa ir, falar, sair das paredes, sair das portas, sair do nosso círculo de convivência, sair da nossa zona de conforto, deixar um pouquinho as coisas gostosas da vida. É gostoso passear, é gostoso ir no shopping, é gostoso comer, é gostoso fazer um monte de coisa, mas nós somos cheios do Espírito Santo com um alvo e um objetivo único, que é proclamar as maravilhas de Deus, o conhecimento de Deus para o povo que está aí fora. E não é somente para as pessoas que estão drogadas, marginalizadas. Às vezes nós achamos que esse público é um público diferente, é um outro tipo de ser humano, mas não é. Eu morei com essas pessoas 8 anos e eu percebi que eles são pessoas como eu e você. Não são pessoas diferentes, não é uma classe de pessoa diferente. Ah, não, o cara viveu na cadeia, ele foi bandido, ele foi traficante, ele foi travesti, prostituta, ele foi nóia. Não, é um estado que ele está por conta do pecado. Mas são pessoas como eu e você, com história, com família, com identidade, com RG, com SIC, né, com histórias de infância, mas por algum momento da vida, eles foram para o fundo do poço. E esse fundo do poço, muitas vezes, parece que foi só eles, mas nós também chegamos a alguns fundos do poço, quando a gente começa a se distanciar de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus hoje, cheia do Espírito Santo, precisa ir onde Cristo ainda não foi anunciado. É claro, entre os marginalizados, sim. Né? Aqui tem alguns segmentos socioculturais menos evangelizados do Brasil. E o primeiro segmento é esse, são os extremamente pobres. As pessoas extremamente pobres são as pessoas menos evangelizadas da nossa nação. E a nossa nação é uma nação que tem muitos evangélicos, muitas igrejas, muitos cristãos. Aqui em BH, na Grande BH, em Contagem, tem muita igreja, né? Você sabe disso. Mas esse segmento dos mais pobres são os menos evangelizados. Então a gente precisa largar a nossa zona de conforto, a gente precisa largar os preconceitos e ir até essas pessoas. Ah, não, vai o Marcelo porque o Marcelo foi chamado. Ah, vai o irmãozinho ali porque o irmãozinho foi chamado, a gente dá uma oferta, ele vai. Não. Deus não quer que a gente terceirize a obra dele, não.
O chamado é meu e teu. Só que, logicamente, que nós temos dons e talentos dados por Deus até diferente. E isso é bom, porque isso dá uma diversidade no corpo e a gente pode trabalhar bem melhor. Mas esse chamado não é do pastor Wesley, esse chamado não é do missionário Marcelo, não é do missionário tal. Esse chamado é para a igreja de Cristo. E se você é a igreja de Cristo e tem o Espírito Santo, é teu papel sair e pregar. E pregar o evangelho, porque as pessoas vão ouvir. Elas vão ouvir lá embaixo da ponte, elas vão ouvir dentro do prostíbulo, elas vão ouvir na cadeia, aonde você for. Elas vão ouvir das maravilhas do Senhor. E aí, meu irmão, quem vai fazer é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo na tua vida que vai se manifestar. Ah, eu não tenho curso teológico, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você tem Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Isso basta. Você vai na autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, e vai falar das maravilhas de Deus. E não só para esse povo. Há também, nesses segmentos socioculturais não evangelizados, os extremamente ricos. A gente fala, vamos para os pobres, vamos para os nóia, para os caras que estão embaixo da ponte. É legal. Eu gosto muito de trabalhar com pobre. Gosto mesmo. Mas os extremamente ricos também estão marginalizados. Você concorda comigo? Quem é muito rico, aqui na BH ou aqui em Contagem, também está longe de Deus. E essas pessoas não são alcançadas, justamente por causa da riqueza. Uns não são alcançados por causa da pobreza e do mau cheiro, do estado que ela se encontra. E aqueles que são extremamente ricos também não são alcançados. Então, nós precisamos ter uma visão global, uma visão de Deus. Não uma visão bairrista e uma visão de exclusividade. Não, eu sou com nóia, eu sou com nóia. Eu sou com alcoólatra, só com alcoólatra. Não. Nós temos que ir a todas as pessoas, pregar o evangelho a todas as pessoas. Né? É lógico que o necessitado, além de não ter Cristo, ele não tem casa, ele não tem moradia, ele não tem trabalho, ele não tem educação, ele não tem saúde, ele não tem uma série de coisas que o rico, extremamente rico, tem. Mas os dois estão caminhando a passos largos para o inferno. Então a gente não pode ter um coração de separar. A gente não pode. Jesus não faz acepção de pessoas. Então, o extremamente rico, Deus ama da mesma forma que ama o extremamente pobre. Então, nós, como igreja, precisamos olhar de forma ampla, não só aquele ponto, precisamos ir. Outro segmento sociocultural que não é muito alcançado na nossa nação é os indígenas. Há aí mais de 100 tribos indígenas no Brasil que ainda não foram alcançadas e não tem nenhuma presença de cristão lá. Nenhuma. O Fantástico, de vez em quando, mostra algumas tribos não alcançadas, que o homem branco ainda não chegou lá. De vez em quando eles mostram alguma coisa assim, e de fato tem, mas não é uma ou outra não. São mais de 100 tribos e etnias dentro da nossa nação que não tem uma porcentagem do evangelho, não tem um folhetinho na língua dele. E nós estamos comendo a macarronada, ao frango de domingo, feliz da vida, e está um monte de indígena indo para o inferno, e por toda a sua geração. Algumas tribos estão sendo extinguidas, porque não tem o evangelho, porque quando o evangelho entra, não é só a salvação e vida eterna que eles têm, não. Eles começam a ter dignidade de vida, qualidade de vida, e uma série de outras coisas que nós temos e eles não têm. Então, esse segmento também é menos evangelizado. Outro segmento é os ribeirinhos. Há muitas comunidades ribeirinhas na Amazônia. Meu filho está fazendo seminário lá na floresta lá do Pará, que comporta toda a floresta amazônica. E ele fala, pai, de final de semana eu estou indo para os ribeirinhos. Hoje mesmo ele está em alguma ilha do interior do Pará. Não sei onde, mas eu creio que ele está. Porque ele, todo final de semana, ele pega 2 ônibus, pega 2 barcos e depois uma perua para chegar na comunidade ribeirinha. É 5 horas de viagem só para passar sábado e domingo. E ele está indo lá com um grupo de jovens do seminário para pregar o evangelho. Ele só tem 18 anos, mas está indo lá com a turminha dele, fazer o estágio dele. E ele fala, pai, o povo não sabe nada de Bíblia, nada. Você vê um menino de 18 anos que também não sabe muita coisa, porque está no início do seminário, ele identifica que o povo não sabe nada. Né? E se falar às vezes de Jesus, ele vai falar, não, Jesus eu nunca vi, nunca passou por aqui. Né? Então, dentro da nossa nação, tem muita gente ainda analfabeta da palavra, da verdade, dos conhecimentos e das maravilhas de Deus. Tem as comunidades ciganas, né? Você costuma ver algumas tribos ciganas urbanas, né? Se instalam em alguns terrenos, em alguns lugares. Lá em São Paulo tem bastante. Né? Tem comunidade cigana na Europa, mas no Brasil
tem um número muito grande, eu acho que são 2 milhões, se eu não estou bem lembrado, 2 milhões ou mais de ciganos no Brasil. É uma comunidade que ninguém olha por elas. Você já ouviu falar alguém que evangeliza cigano? É muito difícil, mas os ciganos, Deus ama e quer ver eles no céu, né? Todo povo, etnia, nação representada no céu, os ciganos também. A gente precisa olhar, a igreja precisa olhar. Outros são os quilombolas, outro segmento sociocultural não evangelizado é os quilombolas. Eu fui numa comunidade quilombola no litoral norte, muito interessante. Eles vivem numa comunidade fechada, com costumes fechados, um linguajar fechado, e eles vivem ali, é uma comunidade, tem crianças, tem famílias, tinha 2.000 pessoas lá no litoral norte, não é tão difícil de ir. Outras estão mais afastadas pelo Brasil, comunidades quilombolas, oriundas dos escravos, também é um povo não alcançado dentro da nossa nação. Comunidades sertanejas, quantos povos sertanejos que estão no sertão do Nordeste. A gente fala das capitais, as capitais com praia, com grandes igrejas, é muito gostoso, mas tem um povo sertanejo bem no meio daquelas fazendas, 4, 5, 6 casinhas que compõem uma comunidade sertaneja. E essas pessoas também não têm o evangelho ali. E muitas vezes nem uma igreja católica tem ali, porque é muito afastado. O nosso país parece um continente, e tem comunidades sertanejas que também não estão ouvindo do evangelho. E o último segmento são os imigrantes do Brasil, né? Há tantas comunidades, aqui em Minas deve ter também, em BH, São Paulo, tem muitas comunidades de imigrantes. O que são? São pessoas que vieram de outros países e constituem uma comunidade aqui. Tem lá os judeus, lá em São Paulo, tem os coreanos, tem agora os chineses. Então, são comunidades de imigrantes dentro da nossa nação, e que a gente tem uma facilidade muito grande, porque eles estão aprendendo português, eles estão no nosso país, a gente tem liberdade de chegar até eles, e se a gente chegar até eles e levar o evangelho, as maravilhas de Deus, quem sabe esse povo pode voltar para os seus países e proclamar Cristo. Muitas vezes um país fechado, que o cara está aqui, um norte-coreano que está no Brasil, é alcançado, ele pode voltar para o norte da Coreia e alcançar o povo dele. Então, você vê que tem muitas coisas. Então, esses segmentos realmente tem que ter o nosso olhar e o olhar da igreja. Então, a presença do Espírito Santo na igreja leva as pessoas para a rua. E digo de novo, não é só rua, embaixo da ponte, no prostíbulo, não, é na rua, é nas famílias, é na feira, é no mercado, é fazer Cristo conhecido em todas as áreas. Você pode fazer Cristo conhecido onde você está, na sua casa, na sua vizinhança, no seu núcleo de convivência, fazer Cristo, fazer com que as pessoas conheçam as maravilhas do Senhor. O segundo ponto fala que a presença do Espírito Santo na igreja provoca verdadeira transformação. Abre lá no verso 2, Atos 2 dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 37. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se. Ou seja, eles tiveram um arrependimento verdadeiro e genuíno. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos agora? Que faremos, irmãos? E eu penso que essa pergunta tem que ser a nossa hoje. Diante desse desafio, diante dessas necessidades, o que a gente vai fazer? A presença do Espírito Santo na igreja provoca verdadeira transformação. Alguém escreveu que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. A ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Não há transformação sem quebrantamento. Precisamos orar por um quebrantamento verdadeiro. E o quebrantamento tem que começar na gente. Ali, aquele povo lá de Israel, os judeus foram quebrantados com aquela ação do Espírito Santo, aquele mover do Espírito Santo, aquele som de vento, aquelas línguas, o povo ouvindo as grandezas de Deus em várias nações representadas ali, e eles ficaram atônitos, e eles ficaram quebrantados. E depois da pregação de Pedro, eles falam: e agora, o que vamos fazer? Né? Porque eles, acho que viram a situação de pecado. Há dias atrás, há tempos atrás, eles estavam falando para crucifica-o, crucifica-o. Jesus, crucifica-o. Solta lá o bandido e crucifica Jesus. E agora eles são impactados
não só com a presença do Espírito, mas com a palavra poderosa pregada pelo apóstolo Pedro. E aí eles falam: o que faremos nós agora? Então a igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo hoje, precisa deixar de viver um cristianismo puramente religioso. Puramente religioso. Muitas vezes nós vivemos um cristianismo puramente religioso. Aquela coisa de rotina: vamos para a igreja, agora é o louvor, agora é isso, agora é pregação, de quarta-feira tem o culto disso, de sexta tem o culto daquilo. Estou falando que isso é errado, não. Não estou falando que é errado. Mas Deus, Ele não vê a nossa ação. Deus vê a nossa motivação. Então, cuidado, se você tem feito algumas ações que não demonstram verdadeiramente o que vai no teu coração, Deus está vendo. E Deus quer ver a motivação correta no nosso coração. E para que isso aconteça, meu irmão, eu e você precisamos ser quebrantados. A presença do Espírito Santo hoje na igreja precisa nos quebrantar, nos levar ao arrependimento. E a gente chorar diante de Deus. Eu não sei se faz muito tempo que você não chora. E eu não vou falar isso para glória minha não, mas eu não consigo me ajoelhar no meu quarto sozinho e orar sem chorar. Sabe por quê? Porque é naquele momento que eu me ajoelho no meu quarto, sozinho, sem a minha esposa, e eu começo a buscar a face de Deus, e o Espírito Santo está ali comigo, me vem um sentimento que eu sou o pior dos pecadores. É esse o sentimento que eu tenho todos os dias quando eu ajoelho na minha cama. É o pior. Eu falo: Deus, miserável homem que eu sou, como eu sou mau, como os meus pensamentos são maus, como as minhas atitudes são más, como as minhas motivações são más, como eu falo mal das pessoas. Eu sinto aquele sentimento. Então a igreja precisa pensar nisso. A gente precisa deixar a religiosidade de lado e ser mais transparente com Deus e com nós mesmos. E falar: eu estou satisfeito com essa vida cristã? Eu estou satisfeito? Eu, depois de muitos anos como missionário, o pastor Wesley me indicou em 2005 para ir pregar numa igreja lá no Espírito Santo. E o Espírito Santo me pegou de jeito lá no Espírito Santo. Porque eu já era missionário, já estava no campo há muito tempo, mas eu vinha fazendo um ministério no piloto automático. Sabe o que é o piloto automático? Já sei fazer isso, já estou acostumado a fazer isso, então eu vou ligar o piloto automático. Muitas vezes nós fazemos isso na vida cristã e fazemos isso dentro da igreja. A gente liga no piloto automático, a gente já sabe os cânticos, a gente já sabe a hora do louvor, a gente já sabe o prelúdio, o pós-lúdio, o interlúdio, a gente já sabe, já decorou. E muitas vezes a gente vive esse cristianismo religioso dia após dia, enquanto as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Então essa palavra vem de encontro a mim e a você, para que Deus nos quebrante. E esse quebrantamento, quem produz é o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa falar: Senhor, eu estou mal, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã. Sem hipocrisia. Se você me perguntar: Marcelo, você está satisfeito com a tua vida cristã? Não, eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Eu estou envergonhado da minha vida cristã. Porque tem gente fazendo muito, muito mais do que eu estou fazendo. Tem gente tendo uma vida muito, muito mais consagrada do que eu estou tendo. Eu não estou satisfeito. E esse tem que ser o sentimento. Esse era o sentimento da igreja primitiva. Esse era o sentimento daqueles judeus. E esse deve ser o nosso sentimento, um sentimento de quebrantamento, de contrição. E aí a gente tem que abandonar o quê? Hoje, o modismo do momento. Né? Hoje a gente vive o modismo. Aquela igreja fez tal coisa, vamos fazer também. Aquela outra igreja fez tal louvor, vamos fazer também. Aquela igreja fez uma festa rave gospel, vamos fazer a rave gospel também. Então a gente vai atrás de modismo, de modelos, de homens, e a gente vai vivendo essa vida, mas sem aquele verdadeiro avivamento genuíno nas nossas vidas. Atitudes carnais e mundanas dentro da igreja. Você vê isso? Eu vejo. E às vezes vejo isso na minha própria vida. A gente tem que fazer diferença no mundo, mas parece que o mundo está nos moldando. Ao invés da igreja ir para fora e mudar o padrão da sociedade, parece que a sociedade está vindo para dentro da igreja e mudando o nosso padrão. Em várias áreas. Na música, na vestimenta, nas atitudes, nos comportamentos. É sutil. Mas o mundo vai entrando dentro da igreja. E isso a gente percebe principalmente em igrejas grandes, como a minha lá em Santo André. Vai entrando esse padrão do mundo, essas coisas do mundo, e vão se instalando no meio da igreja. E isso precisa acabar. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Então, impedir que isso aconteça, essas atitudes carnais. Outra coisa é o culto organizado e bonito, mas sem vida. Já viu um culto bem organizadão, bonitão,
louvorzão, ventilador gostoso, tudo corre ali no controle, no cronômetro. E não estou falando, nós temos que fazer com excelência todas as coisas para Deus. Porém, eu falo novamente, a motivação. Será que a nossa motivação em fazer um culto excelente é para agradar a Deus? Ou é para cultuar o nosso ego? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Um culto bonito, todo organizado, mas sem vida do Espírito em nós. Outra coisa são os louvores que não adoram a Deus, mas enaltecem o homem. A gente vê isso em vários segmentos do louvor, você vê enaltecendo o homem e não a Deus, né? Louvores que põem os caras lá no alto, é os bambambam da música gospel, mas Deus não está sendo adorado. A gente tem que abrir os olhos para isso também. E a última coisa, que a presença do Espírito Santo faz, quando há transformação na nossa vida, uma celebração tem que ser para Deus e não para o nosso ego. A gente tem que adorar a Deus, ter o coração quebrantado, contrito e oferecer a nossa vida todos os dias como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esquecemos que o mais importante é a transformação das pessoas para Cristo e só o Espírito Santo pode realizar. Terceiro e último ponto, não fique desanimado, está acabando. Terceiro e último ponto, a presença do Espírito Santo na igreja centraliza Cristo em nós. A presença do Espírito Santo na igreja centraliza Cristo em nós. Vamos ler o verso 38 do capítulo 2? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro pregava Cristo. Pedro pregava Cristo, somente Cristo. Ele não pregava denominação, ele não pregava nada, ele pregava Cristo. E muitas vezes a gente não tem feito isso. A gente fala de uma série de coisas, mas não fala de Cristo. E o Espírito Santo, ele promove o Cristo. No livro de Atos, ao longo dos 28 capítulos, você vê o Espírito Santo agindo, fazendo milagres, maravilhas, sinais, prodígios, mas tudo para exaltar e glorificar a Cristo. Cristo é glorificado na igreja, Cristo é glorificado através do Espírito Santo e através dos seus. Então, o Espírito Santo é para que leve a igreja a proclamar Cristo. A igreja hoje, cheia do Espírito Santo, precisa deixar as diferenças de lado, as picuinhas e as vaidades. Você já viu isso na igreja? Na igreja de Cristo? Picuinhas, diferenças, vaidades. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um gosta de um animalzinho, de uma raposa, outro gosta de um galo, né? Um gosta do galo, outro gosta da raposa. Lá em São Paulo tem gente que gosta do Bambi, aquele bichinho Bambi, né? Você entende? Mas isso a gente brinca, e é real, é brincadeira. Mas isso mostra que nós somos bairristas, nós queremos o nosso jeito, a nossa vontade, e nós não queremos lidar com o diferente, a gente não aceita o diferente, não aceita, né? Eu convivo com o Wesley é um cara legal, bacana, mas nós temos algumas diferenças. É lógico que no que é a centralidade da nossa vida, a base da nossa vida, que é Cristo, nós estamos juntos e nós vamos para o céu junto. Porém, a gente pode ter algumas diferenças de opinião. E muitas vezes a gente não aceita isso dentro da igreja. A gente não aceita diferenças de opinião. E então as diferenças são muito fortes. E isso impede que o Espírito Santo se manifeste através de nós. Então as diferenças denominacionais. Ah não, batista não se mistura com presbiteriano. Presbiteriano não se mistura com pentecostal. Aonde você viu denominação na Bíblia? Eu não vejo. Até hoje eu não achei denominação na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é a igreja de Cristo construindo o reino de Deus aqui. E eu vejo as denominações como um prédio em construção, e em volta do prédio, andaimes. Você já imaginou andaimes com umas tábuas, e aí vai subindo outros andaimes, mais tábuas, e aquele prédio vai sendo construído. Eu imagino as denominações assim. Um pedaço do andaime é a Igreja Batista, outro pedaço do andaime é a presbiteriana. Só que para esse pedaço da presbiteriana ficar em pé, tem que ficar preso à Igreja Batista. Aí tem que dar a volta, vai um outro aqui da Assembleia de Deus, e o outro lado ali, a Igreja Quadrangular. Você está me entendendo? E para o andaime crescer e fazer com que a construção apareça,
um tem que estar ligado ao outro. Cada um tem o seu formato, né? Tem um andaime que tem uma ponta, o outro tem um furo, né? Cada um tem um jeitão, um está mais enferrujado que o outro, mas para que o reino seja construído, nós precisamos estar ligados uns aos outros. Independente se um tem o furo, o outro tem um parafuso, que o parafuso vai entrar dentro do furo e vai ligar esse andaime para que o prédio seja construído. Isso é a igreja de Cristo. E as denominações são assim. Nós temos que pensar as denominações dessa forma. Não vou fazer um trabalho com a presbiteriana aqui, não vou fazer um trabalho com a Assembleia de Deus, porque eles são diferentes, eles pensam diferente. Não deixar que as doutrinas, que as organizações impeçam de a gente trabalhar em prol do reino. Senão nós vamos ser um exército fragmentado. Você imagina um exército fragmentado? Imagina, a gente vai para a guerra, aí uma turma do exército fala, eu vou para lá. O outro fala, não, eu vou para cá. O outro fala, não, eu vou voltar para o quartel que eu estou com fome. O outro, você imagina um exército assim, todo fragmentado? A gente não vai derrotar o inimigo. Agora, se for um exército unânime, unido, e unidade não quer dizer que a gente tem que pensar igual. Unidade quer dizer que a gente tem um alvo e um objetivo. É proclamar as maravilhas de Deus ao povo que está indo para o inferno. Independente de cor denominacional, independente da doutrina, da organização, das diferenças pessoais. Né? Eu gosto desse corte de cabelo. Tem gente que gosta mais compridinho, como meu irmão ali. Barbudo, bonitão, mas eu gosto desse corte de cabelo. Né? Faço ele toda semana. Eu não sou careca porque eu não tenho outra... Não, eu sou careca por opção. Eu corto mesmo o cabelo. Então, nós precisamos lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças pessoais, os gostos. Tem um que gosta de uma coisa, gosta de outra. E isso interfere na construção do reino. E nós temos que deixar essas picuinhas de lado. E quando nos comprometemos a tão somente pregar Jesus, tudo mais se torna pequeno e insignificante. Quando nos comprometemos a tão somente pregar Jesus, tudo mais se torna pequeno e insignificante. Jesus tem que ser maior na minha vida e na tua vida, maior na vida das outras igrejas, porque aí o reino vai ser construído, o reino vai ser estabelecido, e como diz lá em Mateus 24:14, e o evangelho do reino vai ser pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, aí então virá o fim. Então, meus irmãos, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, deixar que Cristo seja centralidade na nossa vida, e não outra coisa, Jesus. Deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida e nos quebrante e nos leve ao choro e à contrição e ao arrependimento. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos leve para as ruas. E esse para as ruas é para o vizinho chato, é para aquele comerciante crica, é para aquele parente que você não gosta mais de ver ele, porque toda vez que vê tem problema. As ruas são isso, meu irmão. A rua não é só a rua, literalmente rua. A rua é seu vizinho, é seu parente, é o síndico do seu prédio, é o feirante, são as pessoas que estão aí fora. Mas para isso a gente precisa se desvencilhar dessas coisas. E eu quero concluir com a história de um missionário que eu sou apaixonado por ele. Apaixonado. Esse missionário chama Jim Elliot. Quem já ouviu falar do Jim Elliot? Jim Elliot, ele foi um missionário na década de 40, 50. Você já ouviu falar no Russell Shedd? Russell Shedd? Jim Elliot estudou com Russell Shedd, ou seja, Russell Shedd estudou com Jim Elliot num seminário. E Jim Elliot falou, eu estou indo para o Equador. E o Russell Shedd, graças a Deus, veio para o Brasil. Né? Graças a Deus veio para o Brasil. Porque o Shedd é uma bênção e é um dos maiores teólogos da nossa geração. Um homem de Deus, piedoso, temente e uma simplicidade apaixonante. Mas o Jim Elliot também não é diferente. A história do Jim Elliot foi assim, ele foi chamado por Deus para ir ao Equador pregar o evangelho entre as tribos Aucas, na floresta equatoriana, onde foi morto com outros 4, se não me engano, 4 missionários amigos dele, como mártir, aos 20 e poucos anos de idade, por causa de Cristo, na década de 50. Jim Elliot foi para essa selva, e lá ele foi morto, porque ele era seguidor de Cristo. Ele deixou esposa e filho. Essa biografia é retratada num filme. O filme chama Terra Selvagem. Esse filme é fora de sério. Eu já assisti um monte de vezes, mas um monte de vezes.
Toda vez que eu assisto esse filme, eu choro que nem uma criança pequena, porque ele é apaixonante a história dele. Primeiro porque é uma história verídica, é uma história real que aconteceu, do Jim Elliot. E segundo, porque foi um homem que dedicou a sua curta vida para proclamar as maravilhas de Cristo na sua geração. Olha uma frase que ele disse, o Jim Elliot, quando ele, acho que mandou uma carta para a igreja dele nos Estados Unidos, ele era americano. Ele escreveu assim: viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tenha mais nada a fazer para Deus, a não ser morrer. Essa é a frase de Jim Elliot. Viva de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tenha mais nada a fazer para Deus, a não ser morrer. E a história desse filme é linda, maravilhosa. Tem uma história lá de perdão tremenda. E o filho dele, pequeno, o pai foi morto como Marte. Eles voltaram para os Estados Unidos. Depois de muitos anos, esse filho retornou para a floresta equatoriana com a esposa, com a mãe, com a esposa de Jim Elliot. Retornou e alcançou essa tribo para o Senhor Jesus. Era uma tribo que matava, era uma tribo canibal, que matava seres humanos, matou Jim Elliot e mais 4 missionários na década de 50, mas a esposa do Jim, mais o filho, Nora, e o filme conta tudo isso, eles voltam para lá, e eles têm o privilégio de evangelizar o índio que matou o seu próprio pai. Você imagina que história de perdão, de amor linda? Ele evangelizou e ganhou para Cristo a pessoa que tirou a vida do seu pai. E no filme ele conta assim, é ruim contar o final de filme, né? Mas eu vou contar um pedacinho. No filme ele fala assim, né? Você me perdoa, eu matei o seu pai. Ele olha para aquele índio, ele fala assim, não, você não matou meu pai. Ele entregou a vida dele. Foi ele que entregou a vida, você não matou. Ele entregou a vida para Jesus, né? E a história de Jim Elliot comove até hoje as nossas vidas. Eu tenho uma missionária, a Madalena, é uma missionária alemã que trabalhou muitos anos comigo na Sena, em São Paulo. E essa missionária está aposentada, ela já tem 66 anos. Ela falou, Marcelo, eu fui para o campo missionário por causa da história de Jim Elliot. Então, Jim Elliot era um homem como eu e você. Como Elias foi um simples homem, mas um homem que se quebrantou, que se ficou contrito e não ficou satisfeito com a vida cristã dele. E se deixou ser levado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o desafio da noite. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Que essa palavra possa penetrar o teu coração, não pelo meu falar, não pelos argumentos, não pela história, mas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa fazer algo novo na tua vida e na minha vida. E que a gente saia daqui, não como a gente entrou, mas que a gente saia aqui diferente, transformado, tocado e restaurado. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos primeiros cristãos da igreja cristã primitiva ali em Atos. Obrigado pela experiência sobrenatural que teu Espírito Santo veio ali em dia de Pentecostes, derramando do teu poder, da tua unção, da tua presença sobre aquele povo. E de lá para cá, o Evangelho tem sido espalhado, as maravilhas do Senhor têm sido pregadas. E se hoje nós estamos aqui reunidos em teu nome, é porque aqueles cristãos foram fiéis e falaram, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Evangelho tem se espalhado ao longo de 2000 anos e tem chegado até nós. E essa grande responsabilidade está nas nossas mãos. Deus tenha misericórdia de nós, mesmo que a gente não vá além mar, mesmo que a gente não vá sair daqui de Contagem, mas que a gente possa dedicar tudo que temos, tudo que somos no altar do Senhor, sem restrição alguma, deixando bens, materiais, coisas, tudo nas tuas mãos, filhos, tudo no teu altar, para a glória e para o louvor do teu nome, e que através de nós, das nossas vidas, das nossas famílias, de tudo que temos e somos, o Evangelho vai ser pregado em Contagem, na BH, em toda Minas Gerais, no Brasil e no mundo, para a glória do teu nome. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Evangelho chegou até nós e nos alcançou, e hoje nós somos teus filhos, porque fomos comprados e resgatados por causa do sangue de Cristo.
Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós não terminamos ainda, mas estamos chegando já ao final. Você que quer tomar uma decisão com Jesus, dizendo para Jesus: Jesus, minha vida não está nada bem. Eu poderia fazer mais para o Senhor. Me perdoa. Renova o meu amor com o Senhor. Fique em pé no seu lugar, que eu quero orar com você e por você. Renova-me, traz de volta ao primeiro amor, Jesus. Me perdoa, Jesus. Jesus, eu preciso liberar perdão para aquelas pessoas. Preciso liberar perdão para o meu parente. Preciso liberar perdão. Eu preciso liberar perdão para o poder do Espírito Santo agir no meu coração. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Palavra do pastor, poderosa essa noite. A igreja precisa sair. Senhor, nós nos colocamos em pé, para que se cumpra a Tua palavra que ouvimos, ó Pai, no nosso coração. Quebranta-nos, ó Pai. A ponte entre conhecimento e transformação. Quebrantamento. Quebra o nosso coração e perdoa os nossos pecados. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Então renova-nos, ó Pai, e enche-nos com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar. Queria que o pastor Ângelo ficasse em pé. O pastor Ângelo está com o filho dele ali. O pastor Ângelo é o pastor que nós estivemos orando por ele, continuamos orando. Ele está sem ministério, direto de igreja. Não fique em pé, pastor. A igreja precisa te conhecer. Vai pregar aqui um dia. Queria que os irmãos, então, orassem por ele sempre. Que Deus abençoe, pastor. Não vá embora antes de falar comigo. Ele está atravessando um momento difícil, porque é aquilo que a gente vem orando aqui na igreja. Pastor, não esquenta não, que a igreja quer família. Pastores estão sendo massacrados em algumas igrejas. Massacrados. E o pastor sofreu um desses massacres. A consequência para as pessoas que levantaram contra o pastor foram terríveis. Maldito aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Não toque no meu ungido, diz a palavra de Deus. Mas isso não traz alegria no nosso coração, porque a família do pastor está muito destruída. Então, que os irmãos estivessem sempre orando pelo pastor Ângelo, sua família. Eu quero dizer para o seu filho, como é que é o nome dele? Viu, Tiago? Seu filho de pastor também. Nós temos umas pauladas para tomar, mas o Senhor que cuida da gente. A gente vence, chega lá com a cabeça levantada, viu? Fica tranquilo, porque Deus cuida da gente. Deus vai estar cuidando do seu pai, cuidando da sua mãe, vai cuidar de você e da sua irmã também. E a igreja esteja orando. Irmãos, amanhã é o nosso último dia da nossa conferência missionária, aniversário da igreja. Amanhã é o dia especial. Quem já arrumou sua roupa aí? Levanta a mão. É, passar vergonha. Cadê o resto? Vocês vão vir como? Vim de brasileiro não, hein? Vocês inventam, põem uma toalha na cabeça. Se vire, meu filho. Só não pode vir de índio brasileiro. Não pode. Tá? Mas olha, se vire. Mas se você não achar nenhuma roupa, não conseguir nenhuma roupa, venha a si mesmo, porque amanhã é o nosso encerramento com a Noite das Nações. Tá? Vocês já viram como é que está o ambiente? Está bacana. Então amanhã nós temos o final, aquele lanche gostoso da Noite das Nações, onde nós fazemos uma doação e recebemos um lanche naquela doação, né? Para o quê, irmãos? Esse ano, grande parte da nossa oferta vai para o pastor, que agora está atravessando um momento novo na vida dele e da sua esposa, que é o Josué e a Kelly. Nós não fizemos nada por eles ainda com a vinda da criança. Nós vamos dar um suporte para eles com essa oferta missionária. Amém? Então, amanhã você traga aí pelo menos uns 10, 12 reais para você comer, e vai comer bem amanhã, não vai, Cleusa? Sério? Vai mesmo, Rita?
Vai comer bem amanhã, bem barato. Então, irmãos, amanhã, se possível for, todo mundo vestido com uma roupa de uma nação, de um grupo étnico, seja o que for, para você representar aqui que nós queremos e amamos as nações, queremos ver as nações salvas. Amém? Tem mais algum aviso que o pastor esqueceu? Escola Dominical 5h30, vem cá, pastor. Escola Dominical 5h30, o pastor vai trazer palavras assim que ele não falou aqui. Amanhã você rasga o verbo. Amanhã aquilo que nós conversamos, você falou tanta coisa para mim, amanhã na hora da escola dominical vai ser dessa forma. E 5h30 da tarde, 6h30 é o nosso culto. 8h30 nós encerraremos o nosso culto e passaremos para a Noite das Nações. Temos a Noite que a Sara. Temos a Noite das Nações, uma surpresa sobre o mundo islâmico, né? O Estado Islâmico, né? Vai ser aqui nessa sala aqui. Vai ter que fazer fila para entrar, vai entrar em grupos de crianças, depois grupo de jovens, adolescentes e adultos. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pastor Adalberto Brasil, amanhã está com a gente ainda ou vai embora? Amém. Deus esteja abençoando o pastor. Não deixe de conversar com o pastor Adalberto Brasil. Pastor, como é que está? Não, pastor, quando é que eu posso ir lá? Marca já uma data para você ir lá visitar lá e ajudar o pastor no trabalho lá. Ele está aberto para isso, ele vai receber com o maior prazer. Verdade? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite tremenda e poderosa no nosso coração. Pai querido, como nos sentimos tão pequenos diante do que ouvimos. Principalmente também, ó Deus, aquilo que vimos, o pastor com sua família, criando seus filhos, com pessoas que estiveram no mundo mais baixo de travesti, bandido, pedófilo, meu Deus. E o Senhor usou esse casal, essa família para salvar tantos, ó Pai, que hoje são pastores, missionários, líderes. Ó Deus, porque há esperança para o mundo, a esperança é Jesus. Louvado seja teu nome, ó Pai. Leva-nos em paz, proteja-nos de todo o mal, que possamos ter uma noite gostosa e abençoada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, e o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja agora e sempre. Amém, amém. Uma boa noite para todos, Deus abençoe, o pastor vai estar aqui com a gente, você pode saudar o pastor, a paz do Senhor.